neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração. Quero, ó Deus, ser um cristão. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração. Quero parecer com Cristo. De coração. Quero parecer com Cristo. De coração.
Quero, ó Deus, parecer com Cristo. Isto quer dizer, quero, ó Deus, rejeitar o mundo, condenar as obras infrutuosas das trevas. Quero, ó Deus, ser manso e humilde de coração. Quero, ó Deus, parecer com Cristo. Quero aliviar as dores dos sofredores. Quero, ó Deus, parecer com Cristo. Quero ter uma zorrague na mão. Quero ter a sã doutrina. Quero, ó Deus, parecer com Cristo, quer dizer, quero ser puro. Quero ser crucificado. Quero ser dirigido, controlado pela pomba, pelo Espírito Santo, ainda que seja para o matador. Quero, ó Deus, parecer com Cristo, negando-me a mim mesmo e tomando a minha cruz e seguindo o meu caminho para o alto, para a glória eterna. Quero, ó Deus, rejeitar o que Jesus rejeitou, o mundo e todo o seu reino, porque parecendo com Cristo, ó Deus, eu tenho consciência de um reino que não perece. Eu tenho consciência do reino que permanece. E por isso não luto, ó Deus, pelo reino que perece, mas sim pelo que permanece. Quero, ó Deus, ser como Cristo, parecer como Cristo, não simplesmente cantando uma bela poesia, mas quero ter a vida vivida. Não importa se eu serei rejeitado, abandonado como Cristo foi, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu sei que ser como Cristo é escolher uma porta estreita, é entrar por um caminho espinhoso. Ah, meus ouvintes, isto é uma oração muito profunda. Quero, ó Deus, ser como Cristo. Mas a oração de Sansão teve um preço. Deus respondeu a sua oração, mas teve um preço. Ele teve que morrer. Se você quer ser como Cristo, você tem que morrer. A semente tem que apodrecer. A semente tem que morrer para então brotar uma nova vida. Você tem que nascer de novo. Nós temos de nascer de novo. E para isto é necessário fé genuína na palavra de Deus, sobre a qual nós podemos acrescentar virtude. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Para os meus amados irmãos que conhecem o gráfico da pirâmide, a pirâmide que o profeta usou para mostrar a estatura do homem perfeito, a virtude sucede à fé. A fé é a base, é o primeiro degrau, a virtude é o segundo. E Jesus tinha virtude. Ele disse em São Lucas capítulo 8, versículo 46, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Agora cremos que todos que estão nos ouvindo sabem perfeitamente o que é virtude. Mas saber o que é virtude
é muito bom, mas não resolve. A teoria não resolve neste caso. Vocês ouvem pregações contra o pecado, mas, como disse São Paulo, são apenas discursos teóricos. A palavra tem que ser vivificada para que o sentido daquela palavra possa produzir o seu efeito em nossa vida. Então nós temos de ter virtude. Não simplesmente saber o que é virtude, mas ter virtude. A mulher tem que ser virtuosa como mãe, como esposa. O homem tem que ser virtuoso. Dentro do seu campo de ação, ela tem que ter força, poder, caráter. Dentro do seu campo de ação, no posto do seu dever, o homem tem que ter virtude, força, poder. Ele não pode deixar o pecado, a liberdade da carne, desmoralizar o seu lar, tomar conta de sua família, porque antes disto acontecer, tomou conta dele. Se o valente não for maniatado, amarrado, então a sua casa não pode ser saqueada, disse Jesus. Mas se o ladrão vem e amarra primeiro o chefe da casa, então depois ele pode saquear toda a casa. Se o ladrão vem e amarra o pastor, então ele pode fazer o que quer com as ovelhas. As ovelhas podem viver como bem entendem, porque o pastor está amarrado pelo ladrão. Não é assim? O leão pegou a ovelha de Davi, mas não pegou a Davi. O urso pegou a ovelha de Davi, mas não agarrou a Davi. Pelo contrário, foi agarrado por Davi, e por isso a ovelha foi salva. E é preciso ter virtude, e quer dizer força, poder. Não a força humana, a violência, a tirania, mas é a força que vem de Deus, que se opera através do amor, que por sua vez é corretivo e não tem acepção de pessoas. Não tem um membro mais rico do que o outro e que deve ser mais tolerado. Não. O amor é indiferente a estas coisas humanas, sociais. O amor é corretivo. E sem ele não pode haver esta força, este poder, que é a virtude. Se saiu virtude de Jesus para curar a mulher que estava enferma, então ele, Jesus, espera que a mesma virtude esteja em sua igreja, porque ele foi nosso exemplo. Ele não está simplesmente com a igreja, ele está na igreja. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Se naquele dia ele teve virtude, ele teve força e poder, e ele está na igreja hoje, ele está em você, então você também tem de ter virtude, que é força e poder, bem entendido, no seu campo de ação, no posto do seu dever. Ele espera que esta virtude flua do seu corpo, que é a igreja. E se ele teve virtude para dar às pessoas, então, estando na igreja, ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas. Quando as pessoas nos ouvem, elas têm que passar por uma experiência de que não estão ouvindo uma coisa comum, que não estão ouvindo apenas uma propaganda do Evangelho,
uma propaganda de Jesus Cristo, como as demais propagandas. Que coisa horrível! Eu vi exposto na cidade aquela propaganda numa placa enorme, uma fila de mulheres vestidas imoralmente. Estão expostas diante de todos que passam, sejam mulheres, sejam homens, sejam mocinhas, sejam mocinhos. Todos têm que olhar aquela propaganda, aquela fila de mulheres, um palhaço no meio delas. Está ali um palhaço e uma frase acima delas dizendo com letras grandes: eu vim para confundir, não para explicar. Oh, meus irmãos, eu li aquilo. Aquilo está exposto por toda a nossa terra, naturalmente. E disse: como o diabo está falando a verdade. Eu vim para confundir, não para explicar. Eu vim para confundir o Evangelho. Eu vim para confundir a verdade e não para explicar. Satanás está falando através daquela propaganda. Eu vim para confundir o povo, a liberdade com licenciosidade, confundir uma coisa com outra, a ponto do povo não entender o que é liberdade com licenciosidade. Ele está dizendo ali que veio para confundir, mas que declaração tão correta. Mas graças a Deus, a mim você não confunde. E há muitos filhos de Deus que nesta hora agradecem o Senhor, confirmando também nos seus corações: a mim, Satanás, você não confunde mais. Nem com seu evangelho de cura divina, nem tampouco com seu evangelho científico. Cada cristão deve saber o que é a verdade, porque caso contrário, não somos cristãos. Pilatos não era cristão, e por isso ele perguntou: o que é a verdade? E você não pode ir além do seu ponto de interrogação. Quando há um ponto de interrogação na sua vida, você não pode seguir adiante. Você tem que ficar parado ali, interrogando. E Pilatos não podia passar dali, mesmo estando diante da verdade, que era Cristo, a verdade encarnada. Pilatos conheceu a Jesus? Sim, conheceu. Mas, no entanto, existe uma lenda que hoje ele está no inferno, lavando as suas mãos numa bacia de sangue. Isto não interessa para nós, a lenda, mas é certo que todos aqueles que não conheceram a Cristo, diz a palavra, pereceram. Mas ele conheceu. Mas, no entanto, não passou de sua interrogação. O que é a verdade? Você conhece o Evangelho. Você conhece a Cristo. Mas, veja, onde está o ponto de interrogação? Todo cristão tem que conhecer a verdade. Porque quem conhece a verdade não será confundido. Quem conhece a verdade terá a explicação do mundo em que estamos vivendo hoje. Quem conhece a verdade é cristão. E o cristão tem Cristo. E ele é ensinado exclusivamente por Cristo. Aquele que tem a unção do Santo não precisa de ser ensinado por ninguém. Por quê? Cristo está nele. Ele aumenta a sua fé. Ele, na verdade, ouve a palavra de Deus, mas tendo a unção do Santo,
não é um homem que está pregando, que está o ensinando, mas é o próprio Cristo. Se aquele homem que está pregando tem virtude na sua mensagem, a virtude de Jesus Cristo, então há uma sintonia daquele que está ouvindo com aquele que está falando. É uma sintonia. É como nesta hora, o ponteiro aí do seu rádio está bem caiado, bem sintonizado no canal desta emissora. E por isso você está ouvindo a minha voz. Sintonizou uma coisa com a outra. Você está sintonizado com Cristo. E outra voz você percebe logo. Se houver uma interferência neste canal, você percebe logo. Esta não é a voz original. Amados, pensemos nisto. Façamos este gráfico na nossa vida. Fé e agora virtude. Ele está esperando isto de nós, pois Ele tem nos concedido isto. O rebanho espera do pastor. O pastor é como um lírio. Sim, o profeta desta era, alguns anos atrás, pregou a mensagem com o título Reverendo Senhor Lírio. Jesus disse: considerai os lírios do campo, que não cegam e nem fiam, e vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. São Lucas capítulo 12, versículo 27. O lírio cresce desde o mais profundo do lodo, e a cada momento do dia está extraindo da terra o quê? Virtude. Ele tira da terra, mas ele mostra aquela virtude para o admirador. O lírio é uma coisa formosa. O lírio se abre para que a abelha entre a tirar sua parte, o mel. Ele não se queixa, tem estas coisas para reparti-las. Agora, que tal se a abelha chega ali e não encontra nada? Oh, que lírio bonito! Oh, que sermão lindo! Oh, que igreja tão linda! Mas o que se extrai daí? Extrai daí uma nova vida? Extrai daí a virtude do Senhor Jesus? Pense um pouquinho nisso. Todos nós, os pregadores, os pastores, pensemos um pouquinho nisto. Todos nós, os membros. Ó abelhas, onde vocês estão buscando mel? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te rogamos unanimemente, todos nós juntos, dá-nos da virtude do Senhor. Virtude para ser mãe, virtude para ser pai verdadeiro cristão, virtude para ser uma filha verdadeira cristã, virtude para ser um verdadeiro filho cristão, ser uma testemunha do Senhor. Dá-nos virtude, Senhor, força e poder contra o pecado. E graças te damos porque o Senhor veio nos explicar, não nos confundir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas.
Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Fez um sacrifício infinito, num valor imenso, inaudito, dando-nos, ó Filho, seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, o amor de Deus, crente até
Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ouvintes, são palavras de Jesus Cristo no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, verso 44. Muitas vezes nós pensamos, se para entrarmos no reino dos céus, para sermos salvos, tem que ser assim, então quem poderá se salvar? Pensemos um pouquinho. Amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que falam mal de nós, fazer bem aos que nos odeiam e orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Quem fará isto? Uma certa feita, os discípulos perguntaram para Jesus: então quem poderá se salvar? Ele disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Para começar, ouvintes, este evangelho que leva o povo a viver só da maneira possível é falso, é anátema, sendo, portanto, uma abominação aos olhos de Deus. Esse evangelho que exige uma vida da mulher e do homem dentro do nível natural, permite esta vida dentro do nível natural, e que não espera em Deus e não conta com Deus e não busca Deus para o impossível. Na verdade, buscam a Deus quando o médico sacode a cabeça dizendo não tem jeito mais. Buscam a Deus para aumentar as suas riquezas. Mas quando deveriam encarar o problema da impossibilidade de serem cristãos no sentido da palavra, ninguém se desespera, ninguém fica para ali, para cima e para baixo pedindo oração, e jejuando e orando. Não, isso aí tem uma doutrina ali, um intérprete para essas escrituras que cauterizam as nossas consciências e nós prosseguimos à frente enganados. Muitos acham que a nossa mensagem é uma provocação e que contradiz com o amor de Deus. Isso não é amor. Mas a Bíblia diz que o amor é corretivo, mostra que o amor é corretivo. A verdadeira mensagem, o verdadeiro mensageiro não combate as pessoas, mas sim o pecado. Aos Hebreus capítulo 12, está escrito que Deus argumenta conosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Você sabe que tem pais que, quando chegam a corrigir uma criança, é com aqueles galhos de flores, não é? Aquela correçãozinha, com um pano quente, com uma chinela de borracha bem macia. Mas a correção do Senhor causa até desmaios. E não desmaies quando por ele fores repreendido. Agora, Deus é amor. E como pode isso? Mas o apóstolo continua dizendo: porque o Senhor corrige o que ama
e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Agora vocês sabem que há uma sombra disso, um tipo disso lá no Velho Testamento. O bastardo não podia entrar na congregação. Até 14 gerações. Que coisa tremenda. A Bíblia está dizendo no Novo Testamento que aquele que não aceita a correção de Deus é bastardo e não filho. Portanto, não entra na congregação. Aceita a correção daquela igreja ou daquela outra igreja, mas eu estou me referindo à correção de Deus, da palavra. Jesus disse, se referindo a religiosos: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isto porque as suas obras são más. Portanto, não se pode amar a um perturbador. Jezabel não podia amar a Elias. Ela amava naturalmente e tinha muita consideração com Zedequias e seus comparsas, e seu conselho. Sim, é o mesmo acontecendo com Acabe. Herodias não podia amar a João Batista. E o que representa Jezabel e Herodias? Igreja. É a igreja mesmo que não pode amar o profeta, porque mostra o seu pecado. Oh, mas Jesus disse que é para amar. Sim, aquele que ama corrige. A mãe que não corrige o seu filho não é uma boa mãe. Está certo? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Que sol é este? E que chuva é esta? Bom, nós temos o sol no sentido natural, e a chuva no sentido natural, que dá vida às nossas plantações e a nós mesmos. E Deus dá o sol para os maus e para os bons. Também a chuva. Mas o sol também aponta para Jesus Cristo, para a palavra. A chuva também aponta para o Espírito de Deus. E Deus não tem um grupinho ali à parte, ao qual eu devo falar somente para Ele. Se somos povo de Deus, e Deus tem nos dado a oportunidade para falar ao povo, então devemos falar a todos como irmãos. O sol deve vir sobre todos. A chuva deve vir sobre todos. Porque aí já está demonstrando uma falta de convicção, falta de origem divina, a mensagem que diz, bom, essas coisas devem ser pregadas somente entre quatro paredes suas. Não. Deus não está em denominação justamente por causa disso. Porque eles fazem uma cerca, mentalizam uma maneira de crer, e acabou. Ali viram os muros de Jericó. Os muros de Jericó protegeram, na verdade, a cidade e o povo que estava dentro dela, mas só até enquanto a palavra de Deus não chegou. Ah, isto é segredo? Isto é mensagem profunda. Os muros de Jericó só puderam protegê-la enquanto
a palavra de Deus não chegou. Mas quando a palavra chegou, aqueles muros que protegiam foram rompidos, foram para baixo, e naquele instante ninguém queria ser a primeira dama de Jericó, preferiria ser a meretriz Raabe, que havia crido nos mensageiros de Deus. Antes ninguém queria ser Noé, um velho caduco, mas quando o juízo estava caindo sobre a terra, agora todos prefeririam ser Noé, ao invés de ser cientistas incrédulos. Ao invés de ser primeira dama, Miss Universo e tudo mais, elas prefeririam ser a esposa de Noé, que estava com ele dentro da arca. Isto é certo? Mas eu pergunto, o amor de Deus foi manifestado ou não? De que maneira? Através do aviso, através da mensagem. Deus não faz coisa alguma sem antes anunciar os seus servos ou os profetas. Quem tem amor, corrige. Quem tem amor é corrigido. Paulo disse: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E há uma bênção maior, há uma expressão de amor maior do que aquela que você vê aquele incauto, assolado, adormecido num barco que vai descendo ali e se aproximando de uma cachoeira, de um precipício naquele rio. Conta-se que aquele moço deitou na sua canoa à sombra de uma árvore que estava à margem do rio. Quando ele deitou, estava na sombra, mas logo, assim que ele dormiu, veio o sol, e ele passou então para um estado de assolação. Veio aquele sono pesado, que ultrapassa o sono natural. E ele então até perdeu os seus sentidos naturalmente. E a canoa começou a ser movida ali pelas águas, e foi fugindo da sua âncora ali, onde estava ancorada, e ganhou o leito do rio. Agora, pessoas que estavam à margem do rio, viam, notavam que o moço estava dormindo, um sono pesado, davam tiros, gritavam, para ver se ele acordava, se ele se despertava, porque logo abaixo havia um precipício, uma grande catarata. Oh, mas que desespero, que angústia! Que angústia e que desespero, ouvintes! Alguém me perguntou quais são as suas perspectivas para o mundo neste ano. Eu disse: doutor, o pregador que tem a revelação do Apocalipse não se engana. E se ele não se engana, ele não pode ser enganado. Num certo sentido, era melhor ser enganado, porque esses homens que estão enganados não sofrem tanto ao ver as pessoas, ao ver o seu povo, seus familiares, suas congregações como estão. Não sofrem tanto. Eles estão enganados e por isso estão enganando, disse a Bíblia Sagrada. Mas se nós temos a revelação do Apocalipse, nós sofremos. E a nossa mensagem parece ser uma mensagem pessimista e que está mais contra o povo do que a favor. Elias parecia um perturbador de Israel. E a mensagem de Elias nesta era é a mesma coisa, pois ela vem no mesmo espírito. Ninguém pode entender que essa mensagem é o amor de Deus, mas pelo contrário, acham que a gente é um provocador, é um perturbador, preocupando
com certas coisas que ninguém deveria preocupar-se. É porque não enxergam, não estão vendo o abismo, estão assolados, têm adormecido no sono da cauterização da consciência que o evangelho falso tem promovido nas mentes das pessoas. E quem dá um grito, desperta-te, tu que dormes, é um louco. Veja só, se eu estou dormindo. Eles se revoltaram com Jesus. Os líderes teológicos, os doutores em teologia do dia de Jesus se revoltaram porque Jesus mostrou que eles estavam cegos e guiando os cegos para o buraco. Eles zombaram de Davi quando Davi disse: eles maneiam seus beiços para mim. Eles zombaram, eles não sabiam de que Davi estava falando. Não tem coisa pior do que a cegueira. Não tem coisa melhor do que a visão. Você vê as coisas bonitas da vida, da natureza, os lugares lindos. Sim, isto é maravilhoso, mas muito mais maravilhoso é a visão. É poder enxergar, é poder ver o dia e a hora em que estamos vivendo, é poder ver os sinais do fim e não sermos enganados com aspirações humanas, intelectuais, com castelos na areia. É tempo de ser realista, enfrentar o mundo com realidade, como Davi enfrentou Golias. É tempo de cada um tomar a sua posição que Sadraque, Misaque e Abednego tomaram. É tempo de cada um tomar a sua posição no corpo de Cristo e não se contaminar. Não há expressão de amor maior do que a mensagem que nos sacode, que nos fere. Alguém disse: eu fui na sua igreja e lá eu senti mal. Eu disse: muito bem. Aí está bem, se eu pregasse um evangelho que todo mundo sente bem, ele seria falso. Agora veja só, os vermes, falando mais claro para todos entenderem, as lombrigas podem sentir bem com o lombrigueiro, a menos que seja um lombrigueiro falso, uma pílula açucarada, mentirosa. Então as lombrigas vão sentir bem, os vermes vão sentir bem com aquele lombrigueiro. Mas se a coisa leva um antídoto, elas têm que sentir mal. Muitos provocam náuseas, têm que sentir mal. Quando você viu mulheres e homens acomodados com o mundo sentirem bem com a presença de Deus, com a sã doutrina, que as manda para o lugar certo da mulher, que leva o homem a ter espinhaço de homem, não podem sentir bem, não podem gostar daquela voz. Gostam de vozes de veludo, de luvas de pelica. Mas é tempo de sermos sacudidos. Nós precisamos de uma matança do nosso ego, dos nossos próprios pensamentos. O abismo está aí. Acudam-se, belisquem as suas próprias consciências. Voltem para Deus, começando pelo batismo, e sejam novas criaturas em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer.
Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. O grande amor de Deus, este grandioso amor, é bem maior do que alguém possa imaginar. Excede a tudo que se possa conhecer. É insondável, inigualável o amor de Deus. Vejo o amor de Deus no amanhecer do novo dia, no ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus em tudo que se movimenta, no sorriso da criança, na alegria ou no pranto. Em qualquer ocasião posso sentir esse grande amor a cada passo que eu der, mesmo quando o fim vier e a jornada chega ao fim. Pois eu sei que esse grande amor, refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia este amor cuida de mim. Pois eu sei que esse grande amor, refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia esse amor cuida de mim. Eu preciso de ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da tua
tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus, és o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei.